O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na alegria do Senhor, nós celebramos o 6º domingo do tempo comum. No dia do Senhor, no dia da comunidade, nós queremos renovar o nosso compromisso, nos alimentando da palavra e da Eucaristia, fortalecendo também o nosso caminho com Jesus. A liturgia da palavra nos fala nesse domingo da purificação. E falando da purificação, a palavra nos fala da compaixão de Deus, nos fala da misericórdia do Senhor. Nos leva a compreender como o Senhor nos ama e o modo como Ele cuida de nós. Mas as leituras também, elas traçam para nós um caminho de relação com o Senhor. Como nós precisamos estreitar os nossos laços, como eu preciso estreitar os laços de amizade com o Senhor. E as leituras, elas nos falam também a respeito disso. Elas apresentam a misericórdia de Deus, um Deus que vai ao encontro da dor do outro, um Deus que encontra o ferido pelo caminho e oferece a misericórdia, mas ao mesmo tempo Ele nos convida a estreitar os nossos laços de amizade com Ele. Nós escutamos na primeira leitura de hoje, do livro dos Reis, um relato de uma experiência de um homem que foi alcançado pelo Senhor, seu Deus. A história de Naamã é muitas vezes também a nossa história. Naamã era uma autoridade, era um homem que possuía poder, era um homem que tinha bens, que tinha muitas pessoas à sua disposição. Ele era um governante e ele se encontrou no momento de enfermidade. E ameaçado pela morte, ele se rendeu a Deus. E ele foi ao profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu era muito conhecido na época e naquela região. Eliseu era substituto do grande trabalho missionário realizado pelo profeta Elias, o grande profeta de Israel. Mas Eliseu também se tornou um homem
muito conhecido, e muitas pessoas acorriam a Eliseu, porque acreditavam na sua profecia, porque acreditava na relação de intimidade que existia entre o profeta Eliseu e Deus. E muitas pessoas vinham de muitos lugares para receber uma palavra do profeta Eliseu. E assim Naamã, ameaçado de morte, vai até o profeta Eliseu, para obter também uma resposta para a lepra que ele trazia no corpo. E quando ele chega, ele não é atendido pelo profeta. O profeta Eliseu manda um outro profeta dar-lhe um oráculo, e o outro profeta diz a Naamã: olha, o profeta Eliseu manda desceres nas águas do Jordão durante 7 vezes, e na 7ª vez que desceres a água, serás purificado, o teu corpo voltará à sua condição normal. Mas Naamã, envolvido e atingido pelo orgulho humano, um homem cheio de si, um homem que achava que todas as pessoas deviam se curvar diante dele, Naamã, por se tornar um homem, por ser um homem de posse, e por achar-se um homem importante, não gostou. Não gostou da reação do profeta Eliseu, porque ele dizia: mas eu vim de tão longe para falar com o profeta e ele manda um recado. Eu tenho tantos bens, eu tenho tantas pessoas ao meu serviço, eu sou uma pessoa importante, e o profeta simplesmente manda um recado, dizendo que eu desça nas águas do Jordão, águas barrentas, se em Damasco eu tenho águas muito melhores do que o Jordão. As águas de Damasco são purificadoras. Se eu fosse curado pelas águas, não teria necessidade de eu vir mergulhar no Jordão, eu mergulharia nas águas de Damasco. Mas nós enxergamos em Naamã a figura do homem, porque nós somos muitas vezes assim. Nós queremos usar do nosso prestígio para ter acesso às coisas de Deus. Muitas vezes é assim: eu tenho, eu posso, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, então eu também tenho acesso às coisas de Deus. Mas na espiritualidade não é assim que funciona. A espiritualidade funciona de uma outra forma. Com o meu poder eu até posso comprar algumas coisas, eu posso até ter privilégio em algumas situações, mas quando se trata da relação com Deus, está num outro nível. E Deus, olhando o orgulho daquele homem, ele manda o profeta dizer, não, Deus diz o profeta: não vai atender esse homem, manda apenas um recado, porque eu quero trabalhar a humildade dele. Eu quero trabalhar nele a humildade, eu quero quebrar o orgulho. E Naamã voltou indignado, diz a palavra, você escutou com muita clareza. Ele voltou indignado, porque ele queria que o profeta viesse, que o profeta estendesse a mão sobre ele, que fizesse uma oração de cura e de poder, porque era assim que Naamã queria. Mas irmãos, nós não podemos esquecer de que não somos nós que determinamos Deus. Não sou eu que digo a maneira como Deus tem que trabalhar em minha vida. Não sou eu que digo a forma como Deus tem que agir na minha vida. Eu não posso manipular Deus. Eu posso até ter poderes sobre o mundo, mas eu não tenho poder sobre Deus. Não sou eu que determino o dia, nem o jeito e nem a hora que Deus trabalha na minha vida. Mas olhando para Naamã, nós também nos enxergamos na vida desse homem, porque é assim que muitas vezes nós agimos. Nós queremos no nosso tempo, do nosso jeito e na hora que nós quisermos.
Não é assim que muitas vezes nós ficamos? E quantas vezes, como Naamã, nós também ficamos irados com Deus? Quantas vezes nós ficamos com raiva de Deus, dizendo: Deus não escutou o meu clamor, a minha oração não chega aos ouvidos de Deus, a graça não atinge meu coração. Olhando para Naamã, na história da palavra hoje, a gente pode até dizer: mas que homem desordenado. Mas a figura de Naamã é a figura de todos nós. Quantas vezes nós agimos assim também? Nós queremos o milagre na hora que nós estamos necessitando, no momento em que eu quero, é ali que eu exijo e que eu manipulo Deus. E a palavra nos ensina algo muito importante hoje, que Deus atinge nosso coração a partir da experiência de humildade. Enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, enquanto nós estivermos dominados pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, achando que nós, por termos bens, posses, ou por trazermos títulos, nós conseguimos de Deus mais rápido de quem não tem. É assim que nós pensamos muitas vezes, mas Deus quebra completamente essa maneira da gente lidar com Ele. Deus trabalha em nós a humildade. E o profeta e Naamã volta sem querer descer as águas do Jordão. E de repente, um servo seu, tomado pelo Espírito de Deus, convence Naamã, dizendo: desce as águas, tem um propósito. Quando Deus fala, tem um propósito. Quando Deus manda um recado, tem um propósito. Mas é preciso que nós tenhamos o cuidado para esperarmos o tempo de Deus. Eu preciso esperar o tempo de Deus. E quando eu tenho humildade, eu sou capaz de esperar o tempo de Deus. Aliás, só quem tem humildade é capaz de esperar o tempo de Deus. Só quem é humilde é capaz de entender o tempo de Deus. E Naamã desceu as águas do Jordão. E quando ele desceu as águas por 7 vezes, foi cumprido o oráculo do profeta Eliseu, e ele foi purificado. Sua carne danificada pela lepra voltou a ter vida novamente, e Naamã foi purificado. Mas a maior lepra que Deus curou em Naamã foi a lepra do orgulho. Ele domou aquele homem cheio de si, e Naamã entendeu os propósitos de Deus. Naamã compreendeu os propósitos de Deus, e essa mesma palavra que foi proclamada nesse altar é palavra para o hoje da nossa vida, para dizer a nós que é preciso exercitarmos a dimensão da humildade em nós. Se quisermos alcançar o coração de Deus, nós precisamos ser humildes, porque o homem cheio de orgulho não consegue atingir o coração de Deus. Na palavra está escrito de maneira tão clara: Deus derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Um coração humilde há lugar escancarado no coração de Deus. As portas do coração de Deus estão abertas para aquele que é humilde. E a partir da história de Naamã, nessa tarde de domingo, o Senhor quer nos falar: exercite em você o dom da humildade, e saiba esperar o tempo de Deus. Os propósitos de Deus não falham. Quando Deus fala, Ele cumpre. Nós não ficamos sem receber da parte de Deus o auxílio necessário, mas eu preciso entender que não sou eu que determino. Deus não é criação humana. Deus não é criação humana, Deus tem existência própria. Então eu não posso manipular Deus. Não sou eu que determino as coisas de Deus, é Ele que ordena todas as coisas. E enquanto a minha relação com Deus for uma relação não de amizade, mas de domínio, nós não alcançamos o milagre, nós não alcançamos a bênção. Enquanto eu não compreender que é Deus quem faz, e Ele tem uma pedagogia na individualidade,
Deus trabalha na individualidade de cada um de nós. Ele tem um jeito próprio de trabalhar em cada um. E como eu preciso esperar esse tempo de Deus se cumprir na minha vida. Como eu preciso entender isso. E nós vamos compreender de maneira muito clara no relato do Evangelho de Marcos 8. Nós vamos encontrar um outro homem no Evangelho que, como Naamã, estava também enfermo de lepra. Um homem que trazia uma ferida no seu corpo e na sua história de vida, porque nós entendemos que a lepra para a comunidade judaica não era apenas uma enfermidade no sentido fisiológico, mas era uma enfermidade que dizia respeito às coisas espirituais. O homem leproso era o homem amaldiçoado. Ele não tinha vida, ele perde completamente a sua dignidade. Como Naamã, no caminho Jesus encontra um homem, mas Jesus encontra um homem completamente diferente de Naamã. É um homem simples, é um homem periférico, é um homem sem valor. Ele não tem bens, ele não tem posses, ele não tem riqueza. Sua maior riqueza é a humildade do seu coração. E ele encontra com Jesus no caminho, ele cruza com Jesus no caminho, e a partir daquela experiência, a sua vida é completamente mudada. E a vida desse homem nos ensina. É o caminho do homem que quer ser amigo de Deus. Duas coisas importantes o homem do Evangelho de Marcos revela para nós. Primeiro, ele crê profundamente que Jesus é o Senhor. Ele não tem dúvidas do que Jesus é. Ele encontra em Jesus o seu Salvador. Ele enxerga em Jesus o único que é capaz de compreender a sua dor. Jesus é o homem do encontro. Jesus é o homem da misericórdia. E ele sabe, pelas estruturas judaicas, que ele não pode ir a Jesus. Mas a fé desse homem é tão grande que ele rompe com tudo isso. Ele vai ao encontro de Jesus mesmo sabendo que não pode ir por causa da sua lepra. Porque ele é um homem impuro e ele não pode estar onde as outras pessoas estão. Ele tem uma enfermidade contagiosa, por isso ele não pode estar ali. Mas ele rompe com o preconceito e ele vai até o encontro com Jesus. E ele revela algo lindíssimo, que é assim que deve ser a nossa relação. Na primeira leitura nós encontramos um homem orgulhoso que quer mandar em Deus. Aqui nós encontramos um homem que é dócil e que entende o tempo de Deus. E a liturgia da palavra diz: olha, nós temos que vencer o orgulho de Naamã para adquirirmos a humildade do leproso do Evangelho. Nós precisamos quebrar o orgulho de Naamã que existe em nós para nos apossar da humildade do leproso do Evangelho. Ele olha para Jesus e ele diz: se queres, tu podes curar-me. É o segundo elemento. Ele entende que é Deus quem faz. Aquele homem não chega dizendo para Jesus: olha, você vai ter que me curar. Senhor, ou você me cura ou eu não acredito em você. Ou você me cura ou eu não venho mais escutar a sua palavra. Não é assim que o homem trata Deus. Foi assim que Naamã tratou Deus. Mas não é assim que o leproso do Evangelho de hoje se relaciona com Deus primeiro. Ele compreende que é Deus quem faz. E ele simplesmente diz: se queres, ou seja, se for da tua vontade, eu espero o teu tempo, mas eu sei, eu não tenho dúvidas de que tu podes me curar. Essa deve ser a nossa relação com Deus, uma relação de quem acredita e que não tem dúvidas. Isso diz muito para nós, para quebrar um pouco da impaciência e do orgulho, porque às vezes nós clamamos
mas nós clamamos sem confiança. Nós pedimos, mas pedimos por pedir, como se nós estivéssemos jogando na loteria. Eu vou jogar aqui, eu tenho uma mínima esperança, não é uma esperança total, eu não sei se eu vou ganhar, mas eu vou jogar aqui, eu vou lançar a sorte. Às vezes também nós fazemos isso na relação com Deus, nós pedimos e lançamos a sorte, e não é assim que deve ser. Quando eu peço com fé, porque eu sei que o Senhor vai me dar, e o Senhor vai me dar sim. Ele só não me dá quando eu peço de maneira desconfiada, aí eu não estou preparado. Se Deus percebe que o teu coração não está preparado para a graça, Ele não derrama, porque a graça não vai fazer o efeito que deveria fazer em nós. Ele precisa que o nosso coração esteja domado. Sim, Deus precisa que meu coração esteja domado para manifestar a sua graça sobre a minha vida. E quando Jesus escuta esse homem do Evangelho, ele já não tem dúvidas nenhuma, porque Jesus enxerga um homem completamente preparado. Vocês lembram que Naamã precisou descer 7 vezes. O número 7 é o número da plenitude, ou seja, é o número também da espera. Naamã precisou esperar o tempo de Deus, porque seu coração ainda não estava preparado. Mas o homem do Evangelho de hoje, ele não precisa esperar. Jesus percebe que o seu coração está preparado. E quando o homem diz: Senhor, eu sei que tu podes me curar, imediatamente Jesus diz: eu quero, fica curado. Porque o Senhor quer sempre quando eu quero. O Senhor quer sempre, mas nem sempre eu quero. E Ele espera o tempo da abertura do meu coração, para que a graça seja liberada. E a liturgia da palavra sintetiza tudo isso, dizendo que aquele homem foi purificado, a lepra sumiu, e aquele homem que não tinha vida, passou a ter vida. Traduza na sua vida essa palavra, aplique agora na sua vida, sintetize a palavra para você no dia de hoje. O que é que o Senhor quer dizer com esses relatos que foram proclamados na liturgia da palavra? Primeiro, que você precisa romper com o orgulho. Você precisa deixar Deus quebrar o orgulho. Não se sinta melhor do que ninguém. Não ache que você tem direito mais do que alguém. Não se imponha diante das coisas usando o privilégio ou os diplomas que você tem. Mas haja sempre com humildade. Primeira lição para você aplicar no dia a dia da sua vida. Depois, o Senhor nos convida a esperar o tempo de Deus. Peça e espere, porque Deus vai fazer. Suplique e espere, porque Deus vai fazer. Segundo encaminhamento, ter paciência. Quebrar o orgulho, ter paciência. E o terceiro aspecto é crer sem duvidar. Crer sem desconfiar. Se fizermos esses passos, se aplicarmos esses elementos em nossa vida, nós obteremos da parte de Deus o milagre que nós esperamos. Lembre-se do que você escutou hoje na palavra. Pode ser que você precise descer 7 vezes no Jordão, pode ser que você não precise. É Deus quem faz, é Ele quem determina, Ele conhece a cada um. Mas devemos sempre ser obediente àquilo que Ele diz. Se fizeres isso, serás feliz. E a lepra desaparecerá. E a lepra cessará.
é o que o Senhor diz nessa noite para a sua igreja. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.